Hoje eu gostaria de pensar num versículo dos Salmos, ou melhor dizendo, dois versículos do Salmo, capítulo 125, um salmo bem conhecido. Ele diz o seguinte: aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Então, este é o Salmo, capítulo 125, versículos 1 e 2. Você pode ler todo esse salmo. Os salmos, capítulos 120 a 134, formam por si só um pequeno volume, chamados os Salmos ou Cânticos dos Degrais. Eles falam de o escalar das profundezas do vale escuro para as alturas ensolaradas, que é onde o Senhor sempre deseja que o seu povo esteja. O Salmo capítulo 84 fala do passar através do vale de Bassa, mas nessa conexão devemos sublinhar as duas palavras nesse salmo. Leia o Salmo 84, passar através. Você vai encontrar essas duas palavras. Porque este vale nunca significou ser o lugar da habitação do povo de Deus, mas somente uma passagem através do qual eles passam. Sião, o lar montanha, é onde Deus quer que o seu povo habite. É certamente instrutivo observar que o Senhor estabeleceu períodos de ascensão como uma ordenança em Israel. Todos os homens tinham que subir a Jerusalém 3 vezes por ano. Deus quis que essas ordenanças de subidas fossem de natureza governamental, isto é, o povo de Israel não era para ser governado pelas planícies ou vales, mas para ser um povo das montanhas. Eles deveriam ter que passar um tempo, talvez muito tempo, aqui embaixo, mas a vida normal deles foi continuamente interrompida pelo comando de subir. A vida deles, sua vida real, estava em cima, nos lugares altos. Se pudéssemos ter nos ajuntado às suas caravanas, assim como 3 vezes ao ano eles ficavam prontos e seguiam a marcha, deixando os vales e planícies e seguindo acima em direção a Jerusalém, teríamos achado que essas jornadas tinham uma tremenda influência na vida do povo. Essas canções, por exemplo, se tornam canções para todos os tempos. Elas foram providenciadas para os degraus daquelas ocasiões particulares, mas elas não foram reservadas para as 3 vezes por ano, tornando-se as canções perpétuas de Israel, em que nós próprios encontramos muito de valor permanente. Isto é, porque o cuidado do Senhor para com seu povo é que eles não devam habitar nos vales profundos e escuros, embora de vez em quando eles podem ter que passar através dos vales, mas que eles devem ser um povo das alturas, com suas vidas governadas por aquilo que está em cima e não pelo que está embaixo nestes vales sombrios. Tenho ficado muito impressionado com o lugar de destaque que as montanhas tinham na vida e no ministério do Senhor Jesus Cristo. Como pode ser verificado no Evangelho de Mateus, que começa no capítulo 5 com o monte da instrução e termina no capítulo 28 com o monte da comissão. Pode ser que observando que através de todo o Evangelho, os eventos de pico estavam associados com os montes, como se eles encontrassem uma resposta no próprio coração e natureza do nosso Senhor. O Evangelho de Mateus destaca o Senhor Jesus nos montes
e cada monte nós temos uma nova revelação dele, uma nova história, um novo princípio. Não é verdade que o Senhor Jesus desceu e passou através deste vale de Bassa, a fim de nos encontrar e nos levantar dele? Este é um fato. Toda a sua vida, em cada aspecto, toda a vida do Senhor Jesus, em cada aspecto e atividade de coração, ensina e obra. Toda a sua vida, em cada aspecto e atividade de oração, ensino e obra, foi uma vida num pleno ascendente, ou seja, subida. Cristo sempre estava subindo. Um levantar, um retorno em direção ao céu, que tomaria de volta com ele tantos outros quanto possível. Esta era a missão do Senhor Jesus, esta era a sua vida, sempre levando seus discípulos para o alto. Não havia nada no nível de baixo dos caminhos deste mundo para lhe dar prazer. Assim, não é surpresa que ele amasse as montanhas altas. A própria natureza e espírito do Senhor Jesus era uma completa contradição do curso natural do movimento humano, que é constantemente incorrigido, incorrigível e cada vez mais baixo. O Senhor Jesus está em direto contraste com isto. O completo efeito e influência da sua presença em todo lugar, sendo para levantar. Ele somente veio a este vale para nos levantar dele. Montanhas sugerem e representam elevação, ascendência. Levanto os meus olhos para os montes. Isto que diz o Salmo. Para tirar os nossos olhos daqui, egoísmo, circunstâncias e tudo mais, e fixá-los naquele que é o Senhor de todos, acima e exaltado no seu trono. É em si mesma uma elevada experiência. Olhar para Jesus é a única coisa que nos trará para fora do vale de desespero, para onde os descansos de nossa visão afetam o curso das nossas vidas. É em cada sentido uma experiência que nos ergue para nos unir ao Senhor no céu. É moralmente elevado e espiritualmente emancipador. Talvez o que muitos de nós precisamos é de um nível mais elevado de vida. Somos tão pequenos. Nosso vale é um lugar que nos circundam e nos limitam. É estreito. Devemos alcançar as montanhas para acharmos amplidão, com o senso de sermos libertados da escassez de vida, livres das pequenez e mesquinharia. Se isto é verdade, naturalmente nos ajuda a interpretar uma verdade espiritual, fazendo-nos lembrar de que Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. Individualmente e coletivamente na igreja, a maioria dos problemas, das fraquezas e até das paralisias que sofremos é devido à nossa falha em manter nossa verdadeira posição celestial em Cristo. Se pudéssemos ir mais alto, nos mover mais para a terra, nos mover da terra mais para o alto e deixar para trás as coisas que pertencem às sombras e os gases venenosos que sempre ficam embaixo. Poderíamos nos encontrar vivendo a vontade poderosa de Deus em nós. Então, como indica o salmista, não é somente a ascendência que vem das montanhas, mas também segurança. É dito no Salmo, assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo. As alturas são os lugares das fortalezas para
As alturas são os lugares das fortalezas para os refugiados. É nossa força, nossa segurança, é para escaparmos das coisas baixas, para deixarmos para trás o que é insignificante e desprezível e irmos para junto do Senhor nas alturas. Nos lugares baixos, tornamo-nos brinquedos das más influências e correntes nervosas. Há sempre poderes malignos que estão operando na escuridão. Encontraremos libertação e segurança nos lugares altos. O maligno e as forças malignas estão tremendamente preocupados em nos manter aqui embaixo. Assim, eles podem nos molestar e destruir nossas vidas espirituais. Aqui embaixo, é embaixo. Este é o impulso e a direção do maligno, o qual planeja nos pegar e nos manter embaixo, no lugar em que ele tem força. Nosso refúgio não é lutar na terra baixa, mas fugir para as alturas, escapar para o Senhor no esconderijo do Altíssimo. Eu penso que o Senhor Jesus fez exatamente isso. No tempo em que ele estava consciente de toda a pressão das condições terrenas que o arrastavam para baixo e dos desapontamentos, até mesmo com seus discípulos, ele dizia: deixa-me retirar-me por um momento e ir para os montes, para meu Pai. Foi assim que Jesus era capaz de retornar maravilhosamente fortificado, e nós podemos fazer o mesmo. Encontrar o nosso caminho de escape na companhia de Deus nas alturas. Mas tem mais. Além de refúgio, além de segurança, nas montanhas, nós podemos ter uma visão melhor do que teríamos no vale, na planície. Há um outro ponto a mais acerca das montanhas. Um muito óbvio, isto é, que elas são lugares de visão, lugares de onde se pode ver as grandes distâncias. No final da Bíblia, somos levados para um monte muito grande e alto, de onde nos é mostrado a Cidade Santa, a Nova Jerusalém. Assim, a última cena na Bíblia é uma cena da montanha. E a montanha é uma verdadeira visão que mostra a Igreja em sua plena expressão de glória celestial. Seguramente é de suprema importância que o povo de Deus deva ter uma visão ampliada. Nossa visão é tão pequena, nossos propósitos na vida são tão pequenos. Nossa concepção de salvação geralmente é tão pequena. Nós temos a tendência em estreitar tanto os nossos pensamentos, que nos é importante, nós devemos ascendermos para o monte da visão, porque a perda da visão sempre causa um cair em pedaços. Aqueles cristãos que não possuem um grande senso dos propósitos de Deus e da sua habilidade para alcançar seu objetivo e completar seus intentos, irão se achar à mercê das dúvidas e medos que derrotam os homens aqui embaixo, nesta terra. Este é o sentimento daquele crente que desconhece os lugares altos com Deus e em Deus. Ele não desfruta destas coisas, de segurança, de uma visão mais ampla e mais longa. Mas também nós temos um outro ponto. Você pode concordar com tudo que tem sido dito e ainda ficar confuso com tal elevação para as alturas. E a resposta é que há uma força trabalhando na nova natureza do cristão. O início da nova vida cristã é a descoberta de que Cristo veio do céu
para nos levar para lá, e por isso nos tem dado a vida de cima. A partir do dia em que o homem realmente chegar a uma união vital com o nosso ressurrecto e elevado Senhor, então começa dentro dele um processo de gravitação superior, ou seja, um processo de elevação. Ele agora descobre que ele realmente não pertence à Terra, mas que tem uma natureza celestial que responde ao chamado de Deus para a vida no alto. Enquanto ele progride, ele descobre que sua nova vida o leva cada vez mais para longe do mundo e que ele vive. E embora isto o envolva em algumas dificuldades e até mesmo em embaraços, ele não consegue se achar em casa aqui, como antes ele conseguia. Então, está esse puxão, vamos dizer assim, esse puxão interior é uma evidência que ele é uma criança da terra celestial. Ele não pertence mais a este mundo. Existe algo puxando ele para cima. A consumação da vida do crente é certamente para cima, pois ele será arrebatado para estar sempre com o Senhor. Assim, a vida é um constante movimento para cima, a vida do crente, desde o seu início até o seu fim glorioso. Isto significa que, como seu Senhor, ele precisa aprender a responder à gravitação superior, não se agarrar aos interesses e possessões terrenas, nem se curvar às considerações terrenas, mas dar sempre uma resposta interior ao chamado celestial. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.